Salve! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre dicas para se encontrar as vogais longas num texto em latim que não tenha macros. Porque quando a gente vai ler um texto em latim, é muito comum que as macros não estejam lá, infelizmente. E mesmo se você só quer ler, sem pensar muito na sonoridade ou na pronúncia, ainda assim as macros podem fazer falta, porque algumas formas ficam ambíguas, e isso é especialmente chato quando você está lendo poesia, porque para determinar o ritmo do verso, é importante saber onde estão as sílabas longas, e para saber onde estão as sílabas longas, frequentemente pelo menos, a gente precisa saber onde estão as vogais longas. Eu tenho um vídeo sobre isso que você também pode assistir para ver em mais detalhes. Então aqui eu vou mostrar algumas dicas que se valem principalmente de algumas propriedades assim fonéticas ou fonotáticas do latim que indicam em algumas posições em que uma vogal necessariamente é longa ou necessariamente é curta. E isso, naturalmente, pode ajudar bastante, né, quando a gente não sabe exatamente onde tem vogais curtas ou longas. Lembrando também que isso é uma coisa um bocado limitada, né, porque na maioria dos casos, na maioria das palavras, as sílabas longas podem estar lá simplesmente porque sim, porque são parte da palavra. Alguns exemplos clássicos são o malum, que significa maçã, e malum, que significa mal. Mas ainda assim, em várias situações, a gente consegue determinar que determinada vogal só pode ser ou longa ou curta. E isso já ajuda bastante a determinar a métrica do poema. Então vamos lá. Primeiro, o O final. O O final é quase sempre longo. Então, nos verbos, na primeira pessoa, né, tipo facio, digo, video, o O é longo. Nos dativos e nos ablativos da segunda declinação também, por exemplo, templo, puero. E tem os substantivos da terceira declinação, tipo cupido, imago, oratio. Esses substantivos, o O continua longo nos outros casos, né? Então, nós temos oratio no nominativo, orationem no acusativo, orationis no genitivo e por aí vai. Uma das raras exceções é o pronome ego, que normalmente se usa um O curto, mas na poesia também, de vez em quando, ele aparece com um O longo também. Em seguida, nós temos a letra R final. O R final faz com que a vogal anterior fique curta. Então, aproveitando o exemplo do O, né, os substantivos que terminam com OR, o O fica curto no nominativo, mas fica longo nos outros casos, porque o R já não é mais a última consoante da palavra. Então, por exemplo, nós temos actor com um O curto, mas actores com O longo, ou emptor, emptorem. Isso também se vê em formas verbais que terminam com R, né? Normalmente na voz passiva. Então, formas tipo loquar ou loquitur são com vogais curtas antes do R. Em seguida, nós temos o I final. Assim como o O final, ele vai ser quase sempre longo. Então, I final é bastante comum, né? Ele aparece nos infinitivos passivos, como dici, videri, amari. Também no tempo perfeito da primeira pessoa, né? Então, ifeci, vidi, vidisti, videmini, né? Na segunda pessoa do plural passivo. Ele também aparece em várias formas declinadas, né? Como nos genitivos, tipo pueri, templi, nos dativos da terceira declinação, né? Regi, omni, também dativos na quarta e na quinta, tipo senatui, rei. Bom, uma exceção que eu posso apontar é a conjunção ubi, que significa onde ou quando, mas mesmo assim, de vez em quando ela aparece com i longo na poesia, né? Tipo ubi. Em seguida, nós temos o T final. O T final, assim como o R final, torna a vogal anterior curta. Então, ele vai aparecer normalmente na terceira pessoa do singular, né? Fazendo com que a vogal anterior seja curta. Isso fica bastante evidente em formas da primeira ou da segunda conjugação em que a vogal final do verbo é longa. Então, por exemplo, no verbo videre, nós temos tu vides ou nós videmos, as duas com um é longo, mas na terceira pessoa do singular nós temos videt, e esse é curto, né? Porque o T final meio que faz a vogal anterior ficar curta.
Esses são casos mais recorrentes, né, digamos assim, mais fáceis da gente encontrar uma certa generalidade, mas tem outros um pouco mais específicos. Por exemplo, o a final em alguns advérbios, né, advérbios que indicam tempo e espaço. Então, por exemplo, advérbios como infra, supra, intra, extra, iuxta, antea, postea, todos esses advérbios que terminam em a têm um a longo. Além disso, uma coisa que naturalmente ajuda é conhecer todas as formas das declinações e das conjugações, né? Porque elas estão associadas também com a duração da vogal, né? Não apenas com a qualidade da vogal ou da consoante. Agora, é claro que é um pouco demorado se acostumar com todas as formas verbais ou nominais, né? Isso naturalmente leva um certo trabalhinho, mas é bastante fácil a gente pelo menos se acostumar com as mais comuns primeiro. Então, por exemplo, os acusativos no plural, né, que terminam com S, tipo em homines ou feminas ou pueros, sempre vão ter uma vogal longa. Né? Enquanto que o A do neutro plural, sempre é um A curto. Outra coisa que a gente consegue se acostumar bastante fácil é que o genitivo da terceira declinação, que termina em is, sempre é com I curto. Enquanto que o is final do ablativo e dativo, né, das duas primeiras declinações, vai ser com I longo. Então, pueris ou feminis, sempre com I longo. E bom, para se acostumar com isso, não apenas ler e reler as tabelas de declinação, que às vezes é muito chato, mas se acostumar a encontrar essas formas em poemas ou num livro com macrons, que é o ideal. Além disso, nós temos algumas terminações comuns de substantivos e adjetivos em que dá para saber, né, onde estão as vogais longas e curtas. Então, por exemplo, os substantivos abstratos que terminam em atio, como em oratio, mutatio, o O final é longo, como eu já disse, mas também aquele A na antepenúltima sílaba também é longo. Mesma coisa acontece com o sufixo tas, tipo de potestas ou universitas. Né? Ele vai ter um A longo, que nos outros casos também se mantém longo. Tem os adjetivos em alis, que como nuptialis ou vestalis, justamente por serem paroxítonas, fica até mais fácil da gente ver que aquela posição precisava ser uma vogal longa. Tem os adjetivos terminados em anos, como romanos ou hispanos. A gente pode até tentar generalizar um pouco quando a gente já sabe que uma determinada palavra é paroxítona, né, a sílaba tônica na penúltima, e ela não tem uma consoante dupla, a gente já pode afirmar que ele vai precisar ter uma vogal longa para que a sílaba tônica caia ali. Por fim, outra coisa que a gente pode observar são duas vogais em sequência. Salvo raras exceções, a primeira vogal vai ser curta. Então nós temos o sufixo ia, né, de Itália, ou Graícia, ou Hispânia, Gália. Esse i vai ser sempre curto. Ou, bom, eu acabei de mostrar no caso do oratio, mutatio, esse atio final, o i também vai ser curto. Várias palavras como puer, o é curto, ou deus, o é curto, e por aí vai. É bom levar em conta também que essas regras se aplicam às palavras de origem latina em geral, mas muitas vezes nós encontramos palavras estrangeiras, né? Palavras que entraram na língua latina, mas que retiveram alguma característica estrangeira delas. Um bom exemplo é o próprio nome do Aeneas, né? da Eneida. Faltou mencionar aqui os pronomes que formam o genitivo em ius, como ilius e unius, em que a gente tem um i longo seguido de vogal. Mas mesmo esses pronomes, de vez em quando aparecem na poesia também com um i curto. Bom, essas eram as principais dicas que eu tinha para encontrar as vogais longas, baseadas só em olhar a estrutura fonética, né, das palavras, e que, de modo geral, ajuda bastante, né, na leitura de um poema para a gente conseguir seguir a métrica direitinho. Mas lembrando novamente que se você quiser ficar bem familiarizado mesmo com onde estão todas as vogais longas no vocabulário em latim, não tem outro jeito, que é consultar um livro que de fato tem a marcação das macrons, né? Como o Língua Latina per se illustrata, do Hans Orberg, um livro excelente,
ou sempre consultar um dicionário, né, quando você estiver lendo algum texto, para conseguir ali determinar onde tem uma vogal longa ou não. E a própria leitura de poemas, né, mesmo se for um texto sem macrons, ajuda a gente a se acostumar um pouco com as vogais longas, porque usando o conhecimento, né, de como flui uma determinada métrica, você consegue determinar, né, onde que precisa ter vogais longas e dessa forma você acaba conseguindo se acostumar um pouco com a presença de vogais longas no vocabulário latim. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado. E, de novo, a dica, se você quiser se acostumar com melhorar o seu latim, não tem muita forma diferente do que praticar a leitura. Então, se cuidem e até a próxima. Curate et valeatis e in proximum.